Na nona questão, também do ENAD 2015, diz lá o seguinte: uma empresa vende assinaturas de transmissões online de eventos esportivos e culturais exclusivamente para smartphones. Né? Presta atenção nesses advérbios aqui, né? Exclusivamente. Em meio a diversas mudanças tecnológicas e de hábitos de consumo, com o advento da televisão pay-per-view, eles devem estar bem familiarizados com essa questão do pay-per-view aí, com Big Brother, né? Enfim. E o crescimento do mercado de smartphones e tablets, os executivos dessa empresa realizaram uma pesquisa de mercado que apontou que as pessoas não compram mais de uma mídia para o mesmo evento. Um diagnóstico estratégico através da análise SWOT identificou forças, fraquezas, ameaças e oportunidades para a empresa nesse cenário. Então, análise SWOT é um tema clássico aí da administração, né? Todo estudante de administração deve saber o que é, também conhecida como FOFA, porque ela vê justamente as forças, fraquezas no cenário interno, organizacional, e as ameaças e oportunidades no seu cenário externo. Então, com base nessa situação hipotética, avalie o diagnóstico estratégico realizado por meio da análise SWOT, descrito nas afirmações a seguir. Vamos às afirmações. A primeira diz que a televisão pay-per-view é uma concorrente da empresa e representa uma ameaça ao seu negócio. Exatamente. Ela está no cenário externo, a empresa ainda não trabalha com esse pay-per-view, né? Trata-se de uma concorrente, está no cenário externo, é uma ameaça, está de acordo com a análise SWOT, a afirmativa 1 está correta. Na afirmativa 2 diz, a atuação da empresa com a venda de assinaturas de transmissão online para smartphone representa uma oportunidade. Ora, a empresa, no início aqui do enunciado, diz que ela vende assinaturas, né, exclusivamente para smartphones. Então, ela já realiza esse tipo de trabalho, não é oportunidade, é a empresa, né, já realiza isso, é uma coisa do seu dia a dia, então não é nenhuma oportunidade. A oportunidade é aquele que está no cenário externo e a organização tem a chance de ir lá e abocanhar, por assim dizer. Né? Então, a 2 está incorreta. E a 3, o crescimento do mercado de smartphone é um ponto forte para a empresa. Não, o mercado é externo, tá? Ponto forte é interno. Então, o crescimento do mercado pode ser uma oportunidade e não uma força. Porque a oportunidade está no cenário externo e os pontos fortes estão no cenário interno. Tá? Então, cuidado para não confundir aí. Tem uma casquinha de banana aí nessa terceira afirmativa. Logo, a resposta correta aqui também seria a letra A. Apenas um está correto. Ok? Vamos à 10ª questão. O investimento em pesquisa e desenvolvimento é um caminho importante para as empresas que desejam diferenciar-se dos seus concorrentes. Foi com esse destaque que um jornal trouxe para a lista das empresas mais inovadoras do Brasil, trouxe uma lista das empresas mais inovadoras do Brasil. Em comum, entre as empresas vencedoras está a decisão dos seus líderes em manter praticamente inalterados os percentuais de investimento em inovação, mesmo diante de projeções macroeconômicas desfavoráveis. Tal cenário é possível porque os gestores acreditam que investimentos em inovação ajudam a superar os momentos difíceis e a preparar as empresas para desafios futuros. Um texto muito bem escrito, publicado no jornal Valor, tá? Tem aqui o link, vocês podem procurar na internet. E a partir desse texto é possível definir inovação como? Vejam, eles deram um texto inicial, dando as características do que seria a inovação. E aqui eles fazem uma síntese disso, com as alternativas aqui de escolha, né, com as opções de escolha, e você vai procurar mais adequado. Então, o que seria mais adequado, enquanto conceito ou definição de inovação, de acordo com o que foi dito aqui nesse texto. Então, a inovação pode ser definida de acordo com esse texto. Preste atenção no texto, né? Como projetos de alto teor tecnológico, letra A, como
produtos utilizados para fins muito específicos. Letra B. Letra C, intervenções que ainda não estão disponíveis no mercado. Né? Letra D, bens, serviços ou processos originais que agregam valor social ou riqueza. E letra D, atividades que dependem de elevados investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Então, notem, apesar de algumas dessas opções serem sensatas, né? Existe uma dentre elas que está mais diretamente relacionada ao que consta aqui nesse texto. Então, vocês devem prestar atenção no que consta no texto, na mensagem principal desse texto. E, de acordo com o que consta aqui nesse texto, onde fala aí que os investidores, né, essas empresas mais inovadoras, elas investem em inovação mesmo diante de um cenário desfavorável, porque acreditam que os investimentos ajudam a superar momentos difíceis e preparar suas organizações para desafios futuros, está relacionado a quê, pessoal? Isso é um valor, né? Então, eles investem em inovação, estando o cenário favorável ou não estando o cenário favorável, porque isso agrega valor à organização. Nesse sentido, a resposta correta da 10ª aqui é a letra D. A inovação é vista, de acordo com esse texto, como bens, serviços ou processos originais que agregam valor social ou riqueza. Então, a alternativa correta de resposta, né, a opção correta, letra D. Ok? Então, a dica é ler com atenção o texto e ver o que está sendo efetivamente proposto. Vamos a outra questão, a questão número 28, também da NAD 2015. E ela diz o seguinte: atualmente, um dos aspectos a ser observado para uma empresa tornar-se competitiva é a necessidade que seus recursos humanos apresentem elevados níveis de produtividade. Né? Isso desde sempre, né? O que depende de capacitação, motivação e liderança. Olha aí a importância dos administradores, das administradoras. Ciente dessa necessidade, uma empresa contratou uma consultoria para analisar seus recursos humanos, visto que o respectivo departamento vem executando exclusivamente rotinas de departamento pessoal. Então, contratou-se uma consultoria para que a empresa eleve sua produtividade, né, tornando-se mais competitiva, desenvolvendo aí seu capital humano. Tá? Basicamente é isso. Então, temos aí as seguintes estratégias, né? Considerando esse texto, avalie as estratégias sugeridas pela consultoria para a empresa, descritas nas afirmações a seguir. Então, vocês vão analisar aí as propostas realizadas, aí, sugeridas, né, pela consultoria. Né? Cada uma das estratégias, são 3 estratégias aqui, vocês vão ver aquela ou aquelas que são mais... que são adequadas, que são corretas. Né? Então, a consultoria propôs, primeiro, adotar empowerment, descentralizando os poderes, proporcionando autonomia aos funcionários para tomar decisões que tradicionalmente têm sido confiadas aos chefes. Qual o detalhe dessa afirmativa? É você saber o que é empowerment. Se você sabe o que é empowerment, então você sabe se o que está sendo dito aqui está correto ou não. E, de fato, o empowerment está relacionado à descentralização do poder nas organizações. Nesse sentido, né, tudo que está sendo dito aqui é interessante, é plausível. Então, essa estratégia 1, né, aqui é uma afirmação correta aqui, plenamente possível de ser implementada nessa organização. Né. A 2 diz o seguinte: realizar downsize para terceirizar algumas atividades que não fazem parte do negócio principal da empresa. E aí você precisa, mais uma vez, entender, enquanto administrador, o que é downsize. Então, vejam como é interessante, né, a gente entender esses termozinhos técnicos, que são questões específicas aqui para a administração. Então, você tem que saber o que é empowerment, tem que saber o que é downsize. Porque eles colocam aqui o conceito,
Mas esse conceito pode estar errado, poderia estar trocado aqui, né? Ou eles colocarem outro termozinho. Eles testam justamente se você, enquanto administrador, administradora, sabe o que são esses termos técnicos da sua área. Tá? Então, downsize vocês devem ter estudado em teoria geral da administração, devem ter estudado em organizações, sistemas e métodos, devem ter estudado em gestão da produção, né? Enfim, várias disciplinas tratam aí sobre o downsize e ele é justamente isso. O downsize trata da reestruturação organizacional, da redução de custos, e isso abrange também terceirizar algumas atividades que não fazem parte aí do negócio principal dessa organização. Pode-se terceirizar aquilo que não é prioritário, que não faz parte do negócio principal da organização. Então, essa segunda afirmação também está correta. E, por fim, a consultoria lá propôs buscar liderança autocrática para motivar os colaboradores. Ora, o que é uma liderança autocrática? Como o próprio nome indica, né? É muito complicado você relacionar liderança autocrática, a autocracia, tá? Com a motivação dos colaboradores, porque o modelo autocrático é um modelo que não é muito descentralizado, que não tem muito a ver com empowerment. Então, aliás, não tem nada a ver com empowerment. Né? Então, essa terceira afirmativa não está adequada, porque a liderança autocrática não seria o modelo de liderança mais indicado nesse contexto aqui. Tá? Talvez fosse uma liderança participativa ou uma liderança transformacional, aí sim, mas um modelo autocrático não. Então, dentre as opções seria a letra C, né? Apenas 1 e 2 estão corretos aqui. É correto afirmar que constam nas afirmativas 1 e 2. Apenas 1 e 2 estão corretas. Ok? Vamos à questão 29, também é na 2015, e ele diz o seguinte: um experiente administrador de vendas ofereceu a seus vendedores algumas orientações sobre como fechar um negócio. Os vendedores, então, mudaram técnicas de vendas, então, utilizadas, porque reconhecem as habilidades de venda do administrador. Vejam aí. Por outro lado, como esse mesmo líder não domina a área de finanças, seus vendedores podem ignorar seus conceitos a respeito do assunto. A fonte aqui, esse livro que é clássico aqui em administração, né? Batman e Snell são autores clássicos. Eu estudei esse livro aqui na minha graduação, na minha especialização, né? Aliás, na minha especialização principalmente. Mas é um livro muito interessante, indicado aí para disciplinas como Introdução à Administração, todas as outras relacionadas à administração geral. Né? Uma obra excelente. Então, o exemplo reproduzido acima ilustra uma situação que envolve a fonte de poder. Então, vocês têm que lembrar do que são as fontes de poder das organizações para conseguir responder essas questões. Tá? Então, para ser bem sucinto, para a gente não perder muito tempo, o poder legítimo está relacionado ao cargo, né? Se você foi nomeado para o cargo X, você está legitimamente naquele cargo, né? Imagina, o cara é o governador do estado, né? Ou a governadora. Então, foi eleito legitimamente, então tem que exercer lá o cargo, ocupar o cargo enquanto administrador, né? Gestor daquele estado. Então, é um poder legítimo. Poder de coerção, como o próprio nome indica, poder de coerção está relacionado à questão de você pressionar, né, de você ter um modelo coercitivo, impositivo. Coerção é isso, né? Terror, é forçar, é pressão, né? É você usar dessa técnica coercitiva para obrigar lá o funcionário a fazer as coisas. Então, esse poder coercitivo, né, relacionado aí ao terror, para sintetizar e ser mais simples, seria esse tipo de poder. O de referência aqui, que referência está relacionado à questão do carisma, né? Está relacionado a carisma. Aquele cara é uma referência, porque ele é um líder carismático, né? Ele é alguém que consegue fazer com que as pessoas o sigam. A letra D, de competência. Então, o que é o poder de competência? O poder de competência está relacionado ao respeito que se tem por alguém,
por conta do conhecimento que aquela pessoa possui naquela área, né? E a letra E, aqui, sobre as recompensas. Então, o poder de recompensa está relacionado aqui. Está relacionado à questão dos benefícios que se vai obter, né, fazendo aquilo, as necessidades que os colaboradores têm, estão sendo recompensados. Então, de acordo com o contexto aqui que está sendo tratado na questão 29, fica claro que esse tipo de poder aqui é o poder de competência. Letra D, porque esse vendedor aqui, ele possuía, né, ele dava orientações para os seus colegas, porque ele era experiente naquela área, né, e todos reconheciam suas habilidades no setor de vendas. Então, se ele detinha as habilidades é saber fazer algo, né? Então, ele era alguém que era competente naquilo lá, naquela atividade de vendas, e todo mundo seguia. Constatando isso aqui, ele mesmo não tinha habilidade na área de finanças, então os conselhos aí em relação à área financeira, o pessoal não, os colegas ignoraram. Tá? Então, eles só levaram em conta os conselhos com aquilo que ele tinha grande conhecimento, que era, né, os conhecimentos relacionados às técnicas de vendas em si, e não à área financeira. Ok? Então, o poder aqui seria o poder de recompensa, letra D. Essa 29ª questão do ENAD de 2015. Bom, pessoal, agora a gente vai para algumas questões do ENAD 2018, que foi a última versão do ENAD para a área de administração. Né? É interessante também que vocês percebam aí, entre uma edição e outra do ENAD, o que evoluiu em termos de construção dessas questões. Mas vocês vão notar que elas são próximas, né? O formato delas se manteve, que já é uma coisa tradicional do ENAD. Relembrando, começa-se com texto de partida e depois são feitas aí opções de múltipla escolha para que vocês respondam. Então, essa 10ª questão do ENAD 2018, prova que vocês podem achar também lá na internet, e seu respectivo gabarito, diz o seguinte, vamos lá. Conhecer bem o consumidor é princípio básico para qualquer marca e pode ser também um grande diferencial na hora de ganhar mercado. Olha, você já está vendo aqui que está tratando de marketing, né? Marketing tem que fazer parte do DNA de um administrador, de uma administradora. Viu? Fica a dica. É exatamente essa a principal vantagem das marcas regionais em relação às de atuação nacional. Muitas marcas podem ainda não ser conhecidas pela maioria dos brasileiros, mas são responsáveis por uma boa fatia de mercado na região onde atuam. E vocês devem identificar algumas dessas marcas aqui na respectiva região onde vocês moram. Né? Tem marca que é muito conhecida e já é bem consolidada em uma determinada região, apesar de não ser conhecida nacionalmente. Então, a regionalização das marcas é tão importante que empresas nacionais e multinacionais mostram-se preocupadas em falar a língua do consumidor local, para não perder espaço para as marcas que não têm, em sua essência, um importante elemento de diferenciação, a mesma origem do cliente. Então, a importância que muitas organizações estão dando a essas marcas regionais que falam a mesma língua do cliente, porque tem a sua mesma origem, né? Tem essa relação de familiaridade, de proximidade. Contexto da exame, 2018 também, com adaptações. E em relação a esse texto de partida, tem-se aqui o seguinte: em relação à adaptação de marcas e produtos a contextos regionais, avaliem as asserções a seguir. Essa é uma questão do tipo asserção-razão, né? Onde tem esse conectivozinho aqui, por quê? Que vai relacionar ou não a primeira com a segunda asserção, ou afirmativa. Né? Asserção é sinônimo de afirmação, de afirmativa. Então, a primeira asserção diz: o fenômeno das marcas regionais é explicado pela segmentação demográfica. E a segunda afirmação diz: a segmentação demográfica
ela atende, ela abrange, perdão, a segmentação demográfica abrange critérios como sexo, idade, renda, importantes para o sucesso de uma marca ou produto no contexto regional. Então, o que é que ficou latente aqui nessa questão? Você deve saber o que é a segmentação demográfica. Né? Se você souber o que é segmentação demográfica, você respondeu a questão. Que ela está nas duas, né, asserções aqui. Então, pessoal, a segmentação demográfica, ela está muito bem descrita nessa segunda asserção aqui. Tá? Esses itens aqui listados, ó, sexo, idade, renda e outros como escolaridade, né? Rendimento, renda em si, está diretamente relacionada a critérios demográficos. Né? O que é demografia? São as características aí de uma determinada população. Tá? Então, o IBGE é uma fonte muito rica aí para quem quer estudar, né? Realiza estudos demográficos constantemente. E aí, uma empresa que trabalha com segmentação demográfica tem que levar em consideração essas características dos seus clientes, do seu público-alvo. Né? Tem que definir bem quem é o público-alvo, através de dados sobre idade, renda, sexo, escolaridade e afins. Então, isso é segmentação demográfica. Está correta aqui a segunda afirmativa. Tá? E, a respeito dessas asserções, a opção correta é a proposição D. A1 é uma afirmativa falsa e 2 é uma afirmativa correta. Tá? A 1 está dizendo que o fenômeno das marcas regionais é explicado pela segmentação demográfica. A segmentação demográfica é importante, mas por si só ela não explica o fenômeno das marcas regionais. Né? O conceito de segmentação demográfica é justamente isso aqui. É você entender no contexto regional, né, essas características. Mas o fenômeno das marcas regionais em si, ele vai muito mais além, até com análise mais abrangente. Tá? E não pode ser explicado apenas e tão somente pela segmentação demográfica, que é uma ferramenta aí, né, um tipo de segmentação de mercado. Ok? Bom, na 11ª questão, você tem, então só reforçando aqui, letra D, na 10ª questão, né? A proposição 1 é falsa e a 2 é verdadeira. Na 11ª aqui também, do ENAD 2018, consta: uma empresa que tem 1.250 funcionários divulgou a seguinte mensagem no anúncio para vaga de emprego: cargo auxiliar de depósito, descrição da função, auxilia nos processos logísticos de recebimento, separação, conferência e embalagem de mercadorias, observação vaga exclusiva para pessoa com deficiência. Tá? PCD, pessoa com deficiência. Com base nessa situação, analise as afirmações a seguir. Então, pense as afirmações, depois vocês vão ver qual seria a correta, qual seria a melhor resposta aqui. Vamos lá. Na primeira diz: ao oferecer a vaga com essa restrição, a empresa desconsidera princípios básicos da meritocracia empresarial, pois favorece um grupo em detrimento dos outros e provoca descontentamento entre os funcionários e, por consequência, baixo rendimento geral. Né? Veja, a empresa está ofertando uma vaga exclusiva para pessoa com deficiência. O fato de ofertar uma vaga para pessoa com deficiência é uma questão legal, inclusive. Né? Então, isso não vai oferecer, vai gerar desmotivação, muito pelo contrário. Eu entendo que um ambiente inclusivo, onde as pessoas possam, né, conviver com toda essa diversidade que existe, num país como o nosso, especial, isso deve ser algo que traga motivação, e não o contrário. Né?
Então, essa 1 aqui, alternativa falsa. Não entendo que essa primeira alternativa aqui seja correta, tá? Essa afirmação, no caso. Na segunda afirmação diz, a legislação vigente exige que o mínimo de 5% da força de trabalho seja composta por pessoas com deficiência, o que pode ser alcançado também com a abertura de vagas exclusivas para essa população. Ok, né? A legislação determina que seja aberto um percentual de venda, dependendo do porte da empresa, para pessoas com deficiência. Então, essa afirmação 2 aqui está ok, correto. E na 3, a empresa deve usar o processo de recrutamento exclusivo para pessoas com deficiência como ferramenta de promoção de imagem organizacional positiva e exclusiva. Ok também, né? É justo que a empresa que faça isso, faça constar isso ali nos seus relatórios de sustentabilidade, porque é importante promover a inclusão nas organizações e a empresa pode publicizar isso e considerar isso, inclusive, um valor. Logo, 2 e 3 estão corretos, a resposta aqui seria a letra D. É correto afirmar o que se afirma em 2 e 3 apenas. A 1 seria a errada, né? Letra D, questão 11. Bom, temos mais umas 2 questõezinhas ou 3 aqui para a gente finalizar esse processo dessa breve revisão sobre questões do ENAD 2015 e 2018. Bom, questão 16. A preocupação com a crise mundial da economia, preocupado com a crise mundial da economia, o gerente comercial da empresa procurou mapear as contingências ambientais e seus impactos na estratégia da organização para os próximos anos. Sua conclusão é que haverá uma redução na demanda do seu produto no mercado externo, com a consequência a redução das exportações. Sendo assim, está prevendo que, no curto prazo, a empresa terá que se adaptar a essa realidade e partir para as seguintes ações. Veja aí o que ele está prevendo, né? Redução do quadro de funcionários, redirecionamento da produção para o mercado interno e otimização dos custos empresariais. Então, está lá a questão 16, com essas preocupações aí desse gerente, tá? E aí, com base na situação que é hipotética, avalia as asserções a seguir e se há uma relação entre elas. É uma questão tipo a seção razão novamente. Tá? Na seção 1 diz, as previsões dos gerentes comerciais apontam para o contingenciamento dos recursos organizacionais face a uma nova configuração global. Ok, né? Diante dessas preocupações com essa nova configuração global, haverá um contingenciamento, ou seja, uma maior racionalização quanto aos usos desses recursos, justamente para conseguir a organização sobreviver aos impactos dessa crise mundial que ele fala aqui logo no início do texto. Tá? Então, a 1 está correta. A 2, ele fala que em períodos de tensionamento da situação econômica mundial, o mapeamento das contingências ambientais deve considerar a natureza cíclica e pré-determinada dos períodos de crise. Começa correta a seção, mas quando ele fala da natureza pré-determinada dos períodos de crise, a gente não tem como pré-determinar os períodos de crise. Né? Seria muito bom se a gente tivesse uma bola de cristal e pudesse pré-determinar quando iria se instalar uma nova crise. Mas em ambientes de incerteza, nós não temos essas informações, então as crises surgem do nada. Por exemplo, ninguém tinha como prever a Covid-19, né? Quer dizer, até que se sabia da existência, etc., mas nenhum economista aí tinha como, lá no ano de 2019, por exemplo, ou 2018, 2019, fazer um prognóstico dizendo que o mundo ia enfrentar essa situação que nós enfrentamos e que, graças a Deus, estamos vencendo. Tá? Então, essa segunda está falsa, logo, a alternativa de resposta a essa questão seria a letra C, a seção 1 é verdadeira, né? E a 2 é uma proposição falsa.